Gente, dá para acreditar que a gente vai falar de dezembro de 2024? Eu nem acredito, passou muito rápido. Vamos falar aqui da jornada de um mês, dentro de um ano, cheio de transformações que a gente está. E eu vou explicar por que eu dei esse título, né? Da gente estar entre a dosagem, seu grande pulo do gato, entre o veneno e a cura. A gente está no meio dessa temporada cheia de exageros sagitarianos, mas cheio de potência. O signo mais otimista, mais entusiasmado. Eu não queria falar que é tipo o melhor signo do zodíaco. Brincadeira. Eu amo os 12, apesar de sagitarianamente falando aqui para vocês. Se você está entrando por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra eu conversar com vocês. Aliás, eu queria aproveitar para agradecer quem chega o pessoal novo, antigo, que chega, dá like, se inscreve, comenta, divide comigo a jornada de vocês. É sempre uma honra escutar. Eu leio um por um, nem sempre dá para comentar todos, mas eu leio com todo carinho, todo afeto, recebendo vocês aqui. Bora para a gente falar dessa jornada. A gente vai falar da jornada. Vamos voltar aqui. O que acontece, né, quando a gente aciona um signo e aí os planetas lentos que ele faz a gente entrar em contato. Então, essa temporada sagitariana, a gente vai comentar bastante sobre essa oposição a Júpiter, esse exagero dentro de um signo já exagerado, e a quadratura com Saturno, e a gente tendo que adequar esse senso de realidade, né? Não é um período muito simples para os signos mutáveis agora, Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, justamente por conta da passagem de Saturno por Peixes desde março de 23 a fevereiro de 26. É o desafio para os mutáveis entrarem, fazerem um contorno da realidade. Vamos explorar isso com direito a alguns outros pontos dessa jornada. Estamos com Mercúrio retrógrado, enfim. Vamos falar um pouquinho da simbologia antes. O símbolo de Sagitário, né, o centauro, a integração nesse símbolo do nosso lado animal, mais instintivo, o cavalo com as 4 patas no chão, metade homem, aí olhando para o céu, na verdade, né, até o arco e a flecha, mirando metas a longo alcance, o desbravar sagitariano de buscar jornadas de expansão, jornadas que alargam os horizontes. Então, essa integração do instinto, muito comum nos signos de fogo, né? O Áries, Leão e Sagitário tem esse lado de impulso, de vigor, e o lado evoluído, o lado das filosofias, o lado de ir além no conhecimento. E eu acho tão batida essa classificação que a gente vê nas redes sociais sobre Sagitário só ser o brincalhão que gosta da festa. Sim, tem esse lado, mas tem muitos outros lados, tem muitos outros níveis para Sagitário que também rege toda a parte elevada de filosofias, de buscas, enfim, de jornadas de crescimento e elevação. Acho que a gente minimiza o símbolo quando a gente vai só para esse lado festeiro. Bom, eu coloquei aqui algumas inspirações para a gente pensar. Eu adoro esse livro do Pedro Tornag, o Leonardo Astrólogo. Pedro foi aluno, né, da dona Ema. Está aqui o meu livrinho antigo, na época de muitos sebos, porque quando eu comecei a estudar não tinha, óbvio, Kindle. E hoje a gente baixa os livros, o que não tem no Brasil, enfim. Mas é só uma inspiração. Eu acho muito legal o título que ele dá dentro do capítulo de Sagitário, para a gente ir pensando aqui juntos e montando, né, essa reflexão, já que o novo ciclo sagitariano é um ciclo para a gente pegar emprestadas as características desse signo. A cada mês o Sol vai passando o bastão para o signo seguinte e trazendo para a gente essa energia de um signo diferente do nosso, ou se você é sagitariano, como eu, trazendo esse novo ciclo ainda mais latente. Então, um animal evolutivo, a gente pensando sobre essa integração, né, como eu falei do centauro, e ele coloca isso lindamente no livro também, aprendendo a lidar com o instinto desse lado animal. O otimista incurável, essa parte sagitariana eu acho tão bacana, da gente olhar o copo meio cheio, é um convite nessa temporada sagitariana, vamos olhar o copo meio cheio. A alma do justiceiro, que tem a ver com as leis, com o legislativo, que é outro tema latente no mês, vamos ver esses aspectos já já. Movido a utopias, né, esse encorajamento de ir além. Mestre em sinergias, em buscar essas conexões de conhecimento. Uma locomotiva determinada, então sempre ir além, né, tem uma determinação dessa expansão. O pregador, que aí eu acho até um perigo para o signo, a gente vai olhar no lado sombra,
de não ser o pregador, o dogmático. Esse é um perigo, o dono da verdade, perigoso. Aprendendo a escutar, né, com o Pedro coloca no livro, né, que esse antagonismo, essa polaridade com Gêmeos, que aí o Sagitário tem o lado mais cabeça dura e os Gêmeos mais flexível para essas diferenças de ideias, né? O Sagitário pode aprender de poucos assuntos, mas em profundidade, enquanto que o Gêmeos é o contrário, quer saber um pouco de tudo, aquele efeito lista telefônica para quem é da geração X, acho que a maioria de vocês é X, me comenta aqui. Maturidade, nessa maturidade de integração desses lados todos do Centauro, e aí ele faz, aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a dona Emma, né, fez essa associação com a Santa Ceia dos 12 apóstolos, um apóstolo para cada signo, e no caso de Sagitário é Pedro. Mas aí é um outro tema, só que é só uma inspiração para a gente ir buscando entender de onde vêm essas simbologias, né? E eu quero ir trazendo coisas mais antigas também para vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui o Fitino, século XV, muito antes, a gente vai lá atrás essa simbologia de Júpiter, Sol e Vênus, como ele coloca aqui as 3 graças, né? Como o lado benéfico desses astros. E aí a gente pode voltar até mais atrás e já pegar aqui no Tetrabiblos, ano 120 da era cristã, então muito atrás, a gente trazendo esse lado histórico, que eu quero ver se eu dou umas pinceladas aqui para vocês, aproveitando a temporada sagitariana para a gente aprofundar nisso. E eu acho até que, lendo sobre esses textos mais antigos, eles tinham mais essa pegada participatória, participativa, junto com o céu, que eu falo para vocês da gente criar junto. Eu tenho uma sensação que a gente perdeu um pouco isso, a gente fica meio passivo. Então, a gente aproveitar essa temporada, todas as temporadas, para a gente criar junto com o universo e participar. Qual a sua parte nisso? Né? Onde você tem ali o grau 9 de Sagitário, onde cai essa primeira lua nova, tem 2 no mês, já chegamos lá. Mas o ciclo lunar abre uma temporada de 28 dias, 29 dias, onde essa que marca o ciclo lunar todo, né? O mapa da lua nova marca o ciclo lunar inteiro, e o mapa da lua cheia dá o reforço da segunda quinzena, mas é o momento da gente pensar nessa área onde a gente tem Sagitário, os planetas que a gente tem ali, principalmente nos signos mutáveis, vou bater nessa tecla aqui nesse vídeo, Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, por conta dos aspectos que a gente vai ver, mas o plantar dessa semente nova, desse encorajar, abrir fronteiras, essa área onde você tem Sagitário é a área expansiva, de ir além, me conta aqui que área você tem, que planetas você tem, que funções você tem ali. Depois temos a lua crescente, para a gente regar, né, para a gente colocar mais gás nas nossas iniciativas e projetos, dia 8 a 17 graus de Peixes, a lua cheia lá no dia 15, 23 graus de Gêmeos, aqui os 3 signos mutáveis, né, tem um ritmo bastante mutável nesse ciclo, a gente aproveitar essa adaptabilidade dos mutáveis, né, pensar o que de repente você está nessa fase, já que a gente está num céu tão absurdamente transformador, esses ciclos mutáveis, a gente poder ir fazendo essas mudanças e já se adaptando para o novo. A lua minguante, no dia 22 a 1 grau de Libra, e antes do Réveillon a gente tem uma outra lua nova, a gente vai falar num outro ciclo, que é o ciclo capricorniano, bem diferente do sagitariano, mas eis que temos essas 2 luas novas, 2 inícios no mesmo calendário e no mesmo dezembro, no mesmo mês. Eu marquei aqui pra gente, pessoal, quando a gente entra em Sagitário, eu já vou voltar aqui na jornada, olha só, o acionar de um signo, lembra sempre que a gente faz essa reflexão antes aqui juntos, né? O acionar de um signo toca os planetas lentos de uma determinada maneira. Então aqui o Sagitário se opõe a Júpiter e quadra o Saturno. Então, eu até marquei aqui na jornada, já vou voltar nela, a gente vai falar primeiro do símbolo de Sagitário, mas só para vocês verem, né? Essa pegada Júpiter-Saturno está muito forte ao longo do mês. Esse nosso lidar com o muito Júpiter e ao mesmo tempo em que a realidade comprime. Por isso que eu comentei que não está tão fácil para os signos mutáveis, porque a vontade sagitariana é de ir além, de ocupar espaço. E essa passagem de Saturno por Peixes exige, não tem jeito, exige o mestre Saturno
que a gente coloque dentro do que é possível, da realidade, um chamamento dos limites. E aí as travas, as demoras, as frustrações. Então a gente está tendo que lidar com isso, e especialmente para os signos mutáveis. E falando de Sagitário, que é a temporada, que já é muito grande, tendo que fazer escolhas, né, de passar por caminhos mais estreitos para entender o que realmente importa. A passagem de Saturno é sempre um chamamento para a gente, antes da gente entrar na birra daquilo que não dá certo, a gente poder a gente se apropriar do que é o limite da realidade. A realidade coloca um limite implacável para a gente. Então, percebe aqui Saturno, Júpiter, claro, tem Netuno também, porque no final, né, da passagem do Sol ali, ele toca o Netuno que está no final de Peixes, certo? Então, a gente vai ver aqui essa jornada. Eu queria falar antes disso da gente olhar o simbolismo por trás e a gente poder focar no lado luz do signo, como eu sempre convido vocês. Então, Sagitário, um signo de fogo, elemento fogo, ritmo mutável, regido por Júpiter. Então, no lado luz, né, expansão, otimismo, o encorajar, a busca do conhecimento, as metas ao longo alcance, como a gente viu lá com o Centauro, o prazer da jornada, né, da exploração, o caminho é a pegada sagitariana. Quando chega lá no destino, né, é essa jornada do crescimento que o caminho coloca, que é super revitaliza o signo. A jornada, o deslocamento, quando a gente fala de Gêmeos e Sagitário, a gente está falando dos deslocamentos, sendo que Gêmeos está mais associado aos deslocamentos mais curtos, mais perto, aquela vida social mais imediata, e o Sagitário, que tem a ver com o estrangeiro, o desbravar de fronteiras, as longas viagens, quanto mais diferente melhor, quanto mais longe melhor, poder ir, né, que tem a ver com línguas, com o Gêmeos no sentido da fala. E eu estou falando muito de Gêmeos e Sagitário. Primeiro, que a polaridade ajuda a gente a entender. Segundo, que nós estamos com essa polaridade muito acionada no céu. Então, esse deslocamento de ir, desbravar, o peregrino, é muito sagitariano. Sem fronteiras. Então, a fronteira é esse diluir de fronteiras. A autoconfiança dos signos de Sagitário. Senso de justiça, leis. São esses assuntos também que podem estar no ar durante o mês de dezembro. A gente vai falar de algumas possibilidades aqui. Abundante, né? Abundância. E aí pode ser um lado luz e um lado sombra, porque, claro que a abundância a gente pensa no lado luz, mas qual que é o lado sombra? De se não for muito, não vale. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar, especialmente com Júpiter agora em oposição. Tá? Se não for demais, é isso que eu estou falando da dose. O Júpiter espera muito, e aí tem o Saturno com uma foice falando, não dá para ter muito. Então, se de um lado está hiperestimulado para o crescimento, por outro lado está confrontando com a realidade. Então, o que é aí para você? É um desbravar de um novo projeto? É um trabalho? É alguém? O que é que está nesse entrave que tem que achar, que tem que fazer a dose ali? Porque é meio que uma pegadinha. O Júpiter coloca um gás, tipo, vai, né? Essa oposição de Júpiter aqui. E aí o Saturno fala, peraí, né? Só que não. Só que como? Então é a pergunta do Saturno assim, como que você vai fazer isso? Como que você vai colocar em prática? Você tem recursos? Você tem parceria? Você tem disponibilidade emocional? Como é que é isso? Então o Saturno está fazendo um monte de pergunta para essa busca do muito que está aqui acionado. Então o abundante aqui a gente tem que olhar com os dois olhos, né? Crenças, filosofias, fés, dogmas, tudo a ver com Sagitário, Júpiter, enfim, ética, os assuntos legais, os assuntos éticos, tudo isso é questionadíssimo. E liberdade, Sagitário é um signo associado à liberdade. No lado sombra eu falei um pouco, né? Exagero, as ideias fixas, os dogmas. Sem tato, então a gente pode perder o tato na medida que o Sagitário é um centauro, né? Então assim ocupa um espação simbólico assim dentro de cada Sagitário tem lá o cavalo, tem as quatro patas. Então fora esse lado do sem tato, tem o lado sincericida, que é o próximo item aí, do excesso de franqueza dos signos de fogo disparado, Áries,
Leão e Sagitário também tem esse lado de ser essa busca do fogo com a verdade, né? O que é verdadeiro, o que é autêntico. Então aí o lado sincericida tem que cuidar. O pregador que a gente comentou, o excesso de autoconfiança, o excesso, até no último item, vou pular para o último item aqui, que é o prometer demais e não cumprir, porque tudo é legal, né? Tudo parece interessante, tudo pode ser uma aventura, mas cabe na realidade, especialmente agora com Saturno quadrando. O cuidado com o dono da verdade, do Sagitário, principalmente se você tiver muito Sagitário, casa 9. Eu brinco que muito desse conteúdo sagitariano traz aquele quase um roteirinho de como conviver comigo, né? Tipo, olha, para você se encaixar aqui, dá uma lidinha aqui no contrato, assina cada folha, tem um código de ética. Então, cuidado, e aí vem a coisa do julgamento, do que é certo, do que não é, o lado do caminho do meio, ganhar flexibilidade com o signo oposto, que é Gêmeos, para dar uma aliviada ali, porque senão fica muito dogmático. Cuidado com isso. O foco no prazer, que a gente falou, né, que eu acho que é muito do que se divulga de Sagitário, se esquece de todos os outros, é o ser legal, o ser divertido. Então, às vezes isso pode ser uma sombra de impedir de conquistas de outras coisas, né? Se ficar focado nisso. Vamos olhar aqui, gente, então a jornada. Eu já vou chegar lá na lua nova do signo de Sagitário, que vai marcar um mês aqui logo no começo. Vou até ver a lua primeiro aqui, a lua nova, porque ela vai marcar o ciclo todo, né? Então, aqui eu tirei para o Brasil. Então, a gente vai ver esse novo ciclo para o mapa do Brasil. Nós temos essa oposição numa área de finanças, recursos, e essa oposição jupiteriana ali na casa 8. Então, o eixo do apego e desapego, economia, valores, dívidas sendo marcado. Um ascendente escorpião fala de poder, com os dois regentes, Marte ali na casa 10, de liderança. Nós ainda temos essa oposição Marte-Plutão. Então, ainda existe essa disputa de poder, esses embates ligados a figuras de poder. E aqui a gente está falando muito de questões ligadas aos temas, né? Os temas sagitarianos que estão no ar. Temas jurídicos, temas legais, temas de migração, temas ligados ao estrangeiro, relação diplomática. E isso são temas de Sagitário no pano de fundo. Mercúrio retrógrado tem vídeo aqui no canal, vou deixar vários cards aqui para vocês. Mas o Mercúrio está retrógrado do dia 25 de novembro a 15 de dezembro. Então, na lua nova, ele está retrógrado, o que traz um tom de questionamento desses assuntos em Sagitário, certo? Então, esse eixo está absolutamente acionado. Então, a gente tem o Mercúrio, que está na sua posição de exílio, né? Porque ele rege Gêmeos. E o Júpiter está exilado porque rege Sagitário. Então, eles estão fora de lugar, apesar de estarem em uma recepção mútua, que em tese é positiva, um está recepcionando o signo do outro, a gente está falando de uma oposição. E aí o cuidado muito com o que a gente fala, como fala, todo esse lado de palavras, de ideias, de muita falação, isso está exagerado. Então a gente cuidar dos mal entendidos, cuidar do excesso, né, de orgulho, os excessos na comunicação, a gente ter uma desmedida aí de repente primar pela quantidade ao invés de qualidade. Então aqui especialmente nos assuntos mais econômicos, aqui a gente tem o Saturno em Peixes, então fazendo essa cobrança numa área, numa casa 5 para o Brasil. Vamos observar como isso se dá, mas é uma casa do lúdico, da arte, do entretenimento, das crianças, do que faz bem, né? Dos especuladores, especulação financeira também é casa 5. Então aqui a gente tem um ruído, né, no mapa da Lua Nova. A Vênus ainda em Capricórnio, ela vai mudar para Aquário, a gente vai ver na jornada, mas ainda em Capricórnio, que é um reforço de valores ligado a um senso de realidade, de matéria em Capricórnio no mês, certo? Nesse ciclo lunar.
Vamos ver aqui a jornada? Então, gente, a gente vai ver tudo isso então se repetindo. Temos a lua nova em Sagitário, que eu queria chamar a atenção para vocês. O Marte entrando no seu movimento retrógrado em Leão no dia 6 de dezembro. Então, temos essa retrogradação da forma de agir, da forma de se colocar. Eu vou deixar o card aqui porque é importante essa passagem de Marte entre Leão e Câncer. Tem um vídeo aqui falando todas as datas, tudo certinho, para a gente entrar em contato com essas áreas. Não é o tema do vídeo aqui, mas tem o vídeo detalhado para vocês observarem. Então, começa essa retrogradação. Então, essas áreas de Leão e Câncer duas áreas que merecem atenção, especialmente a área de Câncer, do signo de Câncer, porque fica um período muito estendido. O Marte volta para Câncer em janeiro, de onde não sai até abril. Pegamos essa época de festas, né, gente? Marte em Câncer, um signo de família, um signo do doméstico, um planeta de embate. Então vamos pegar leve aí nesses vários almoços familiares que estão aí previstos para esse mês. E eu acho que o grande tema desse mês, que eu queria chamar a atenção nossa, dentro de tudo isso que a gente falou, da expansão de Júpiter e da contração de Saturno, é o fato da gente ter a segunda quadratura, Júpiter e Saturno, no dia véspera de Natal, dia 24 de dezembro, a gente tem a segunda quadratura. Queria falar disso, deixa eu pegar o slide aqui. Olha só, gente, nós falamos disso, eu vou colocar o card do vídeo. Já quero falar aqui de onde cai no mapa. Colocar o card aqui desse ciclo Júpiter-Saturno, que eu apelidei lá atrás como o ciclo do acerto de contas. E eu quero colocar o card para vocês acompanharem. Esse é um ciclo longo, tá, pessoal? Um ciclo que começa na conjunção lá de 20, onde não precisa explicar 2020, cheio de temas. E nós temos a primeira quadratura de Júpiter e Saturno, que tem a ver Júpiter com legislativo, leis, e o Saturno com liderança, né, com regras, com esses temas ligados à liberdade, esses temas ligados ao social, vamos levar em conta sempre, né, que também tivemos aí a mudança do Plutão para Aquário, no dia 19 de novembro, em definitivo agora. Então, estamos em meio a essa grande mudança social. Mas eis que essa quadratura é a segunda. Lembra que nós tivemos a primeira, dia 19 de agosto, só colocando um exemplo para vocês. No dia 13 é o dia tal dos vazamentos de áudio do STF, temas ligados ao judiciário. Então, a gente pode esperar nesse mês de dezembro desdobramentos. Aqui estou dando um exemplo. Se a gente for olhar mundialmente, aí tem países lidando com situações análogas, mas a gente pensar nesse paralelo entre legislativo, entre leis, entre relações diplomáticas e lideranças, Saturno, executivo. Saturno rege o executivo dentro da astrologia mundial. Então aqui a gente tem essa segunda quadratura em plena véspera de Natal, certo, gente? Então vamos pegar leve entre essa dosagem do muito e daquilo que é possível. Esse assunto que começou lá dia 19 de agosto, esse desenrolar dessa quadratura Júpiter e Saturno, tem um terceiro toque ainda lá em 15 de junho. Ou seja, esse assunto foi um assunto de quase um ano, olha só que loucura. E ainda invade aqui o ano de 25, que tem por si só uma série de grandes mudanças planetárias. Vou fazer vídeo de 25, obviamente. Fica aqui, se inscreve. Mas eu queria colocar que eu acho que esse é um ponto super importante dentro do mês de dezembro. Voltando lá para vocês na jornada. Então, eu acho que essa quadratura Saturno-Júpiter é o grau exato desses embates que a gente está vendo ao longo do mês entre esses dois planetas, tocando a parte da mental, Mercúrio aqui numa oposição a Júpiter, que é o que a gente está falando, o Sol quadrando Saturno. Então, aqui são datas que a gente pode esperar, as datas que tocam Saturno, algum tipo de contração, algum tipo de frustração, e a gente aproveitar essa frustração saturnina, sempre nos elevando a ela e pensando no lado luz,
como eu posso estruturar esse tema, como eu posso estruturar esse assunto, essa dificuldade que eu estou tendo, o que ela mostra que não está maduro ainda. Pensa em Saturno como o que não está maduro ainda e o que ainda precisa fazer uma lição de casa, e pensa nos desgastes de Júpiter como onde eu estou exagerando. Então vejam essas datas de Júpiter, né, onde existe um exagero, especialmente nos pontinhos vermelhos, né, gente? Vocês já sabem aqui que os pontinhos vermelhos são tensões, os azuis são facilidades. Então, de cara, se não entender nada de astrologia, já dá para ter uma noção. E a gente poder ir modulando isso ao longo do mês de dezembro, sem perder do radar a expansão, o entusiasmo e o copo meio cheio que Sagitário convida a gente a fazer, sempre, certo? Nós temos então essas mudanças no movimento direto e retrógrado desses planetas que mudam o tom. Então veja aí no seu mapa onde estão essas áreas. O Marte, como eu falei, entrando no movimento retrógrado em 6 de dezembro. Já vou falar dos outros, só quero mostrar a data para vocês. Espera aí. Vamos ver as datas do Marte, só para vocês tirarem uma... Opa, cadê onde eu pus? Não pus. Olha que maravilha. Já estou misturando com outro slide. Esqueci de colocar aqui para frente. Marte, Câncer e Leão. Vamos lá, gente. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Marte, olha lá. Para vocês terem essas datas, tira um print desses. E eu coloquei os graus aqui para você olhar no seu mapa, tá? Então, a gente está nesse momento aqui, ó. Início da retrogradação de Leão a 6 graus, ok? Então, para você olhar. E no dia 6 de janeiro, o Marte retorna para Câncer. Fica de olho aí no seu mapa, certo? Onde estamos, temos então esse movimento de retrogradação dia 6, temos o final do Netuno retrógrado em Peixes. Então, aí vocês olham esse... deixa eu achar vocês aqui que eu perdi a minha gravação. Vocês olham o que está Netuno fazendo no seu mapa, porque quando muda o movimento, a gente tem como um tranco ali naquela área, né? Porque ele está num movimento, ele vai para outro movimento, ele aciona os planetas que você tem ali fazendo, se você tiver planetas fazendo movimentos importantes com o Netuno nesse momento. Então, é um outro dado para a gente pensar. E o final do Mercúrio retrógrado em Sagitário no dia 15 do 12. Então, essa janela que a gente está agora, os cuidados do Mercúrio retrógrado. Tem vídeo aqui que eu vou deixar o card, mas o de praxe, né? Quando o cuidado na comunicação, o cuidado com a fala, reforçado exponencialmente, porque a gente está com os nossos ilustres signos de comunicação envolvidos nisso tudo. O Mercúrio está em Sagitário, então esses temas ligados à viagem, passagem, deslocamento, itinerário, num mês de férias, então você vai viajar, pegar direitinho a papelada, ver se o seu booking lá foi confirmado, ver se está tudo certo, né? Então, se tiver alguma coisa no ar, não deixa no ar. Então, ele está retrógrado, o Júpiter, que também rege viagem, ali naquela oposição, certo? Um outro dado para a gente é que a lua cheia do mês, lá no dia 15, que vai se dar no grau 23, ela tem como protagonista Netuno, que aí é confusão, dispersão. É mais um dado para a gente cuidar no meio do mês dessa lua cheia em termos de mal entendido de comunicação e dos assuntos. O Mercúrio retrógrado por si só já falaria de comunicação por ser um significador de comunicação. Estando em Sagitário, nessas condições todas que a gente comentou, mais ainda com o estímulo, né, ao mal entendido e o cuidado nas quadraturas com Saturno, isso aqui deveria estar com a quadratura também, aqui na jornada para a gente pensar, para não cair no pessimismo, tá, gente? Então, Mercúrio, Saturno aqui no dia 6, dá aquela sensação de copo meio vazio. Então, a gente cuidar do pessimismo quando tiver Mercúrio envolvido com Saturno, certo? E dos exageros com Mercúrio, Júpiter. Vênus entra em Aquário, a forma de amar, de relacionar-se. Então, aqui nós temos a Vênus saindo de Capricórnio, que é um signo estruturador, bem mais reservadão, bem mais de não dizer muito ao que veio, porque está buscando o pé no chão, relações duradouras, pensando em alto valor,
né, ou lidando com situações que limitaram o alto valor. E o ingresso da Vênus em Aquário fala de uma pegada afetiva muito diferente, que é a pegada da liberdade, da busca de espaço individual. Também fala de finanças, né? A Vênus é um significador de finanças. E aí a gente tem, logo que ela entra, quem entra em Aquário, dá de cara com quem? Com o nosso amigão Plutão. Começa um novo ciclo de relacionamentos, né, da Vênus e Plutão, relacionamentos ali passando por uma profundidade de transformação com Plutão. Não dá para entrar em detalhes aqui nesse ciclo, é um mini ciclo que começa, mas vale a gente pensar como estão as relações, cuidar da busca de espaço individual e de liberdade com ela em Aquário, cuidar das intensidades com ela pegando Plutão. O lado positivo, a transformação e regeneração, e o lado sombra aqui de Vênus-Plutão, os ciúmes exacerbados, as obsessões e compulsões, o lado mais denso, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa importante para vocês. E só por curiosidade, para a gente ir pensando aqui juntos, que são os conteúdos que eu quero ir colocando aqui no vídeo, depois me comenta. Eu coloquei na astrocartografia, que é um assunto que eu estou estudando mais, se der tempo, né, de estudar alguma coisa mais, aonde cai, né? Cai essa lua nova, cai aqui no meio do Oceano Índico, né? Mas a gente vê nas linhas planetárias, né? Por exemplo, como vocês viram lá, o Marte do Brasil, aqui tirado para o Brasil, caindo. Você está vendo a linha do meio do céu? Né? Então, o Marte está caindo aqui no Brasil com o meio do céu, a linha de Marte caindo nessa lua nova aqui em cima, certo? Então, só para a gente ver no mapa onde caía, e eu quero ir trazendo essas linhas planetárias da astrocartografia para a gente ir pensando, mas é só como uma curiosidade, para a gente ver que também dá para colocar a Lua nova dentro desse gráfico, colocando em cima do mapa mundi, né? Que é muito interessante também a gente pensar por aí. Bom, gente, vamos aproveitar então esse ganho de luz desse ciclo que se inicia até a lua cheia. Me conta o que você tem planejado, o que veio de insight vendo esse vídeo, que áreas que você tem acionado em Sagitário, o que você tira de lição e qual o seu plano participativo aí desse mês de dezembro para você colocar num caderno, colocar num papel e poder vibrar isso da melhor forma possível. Desejo a vocês um ótimo mês de dezembro, um ótimo ciclo. E adoraria escutar vocês, o que fica de dúvida ou de sugestão. Dá aquele like, se inscreve, considera se inscrever caso tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo enorme.